Olá, amigos e amigas da TV Suprem. Nós estamos reunidos aqui para mais um programa do Papo Suprem. Hoje é um programa bem diferente. Nós não estamos nos nossos estúdios, nós estamos no restaurante Vila Vegana e estamos recebendo um personagem incomum, um indiano, Ishwar Puri, que está de passagem pelo Brasil e nos vai falar sobre muitas coisas interessantes. Muito obrigado pela sua presença. Nós estamos contando com a tradução de Ariadne, uma moça muito simpática, mineira, que está engrandecendo a nossa reunião. Muito obrigado para você também. Um prazer. A vida do Dr. Ishwar Puri é uma vida incomum. Com 29 dias, ele recebeu o título de Ishwar, que é Eu Amo a Deus, do seu mestre, Azur Maharaj Baba Swan Singh Ji. E depois, aos 9 anos, ele foi iniciado na meditação e no caminho da espiritualidade. Eu gostaria, então, de começar a perguntar sobre essa sua iniciação aos 9 anos, como foi seu desenvolvimento espiritual e a relação com o seu mestre Hazur. Obrigado. Very happy to be here. These beautiful surroundings and beautiful country. Big country. I'm coming first time to Brazil and to Brasilia, and I was born on November 26, 1926, Okay. and I was initiated by the great saint Baba Sawan Singh Ji on the 9th of March 1936. Ele nasceu no dia 26 de novembro de 1926 e ele foi iniciado pelo grande mestre em março, 9 de março 1936. 1936. Yeah. Desculpa, estou fazendo... Initiation by a saint like that means that he accepted me as his disciple and guaranteed that we could travel together on a spiritual path. Iniciação por um mestre como um grande mestre significa que eles vão viajar juntos no caminho da espiritualidade e seguir esse caminho espiritual juntos. His teaching was very simple. Seu ensinamento era muito simples. He believed there is only one God Ele acreditava que havia apenas um Deus and we are all children of the same God. e nós somos crianças do mesmo Deus. He also believed that God was omnipresent, Ele também acreditava que o Deus era onipresente, omnipotent, onipotente and also omniscient, e também onisciente, knows everything, que sabe tudo and therefore we are just puppets in his hands. e, portanto, nós somos apenas marionetes na mão dele. Also that God resides inside us and not outside. E também que Deus está dentro de nós e não fora. What makes us alive and conscious is the presence of God inside us. O que faz da gente ser consciente é a presença de Deus dentro de nós. He also said that by E também que meditation, com a iniciação, a presença de Deus dentro da gente faz possível com que a gente também conheça God e tenha a realização de Deus dentro de nós. I had the opportunity to practice that meditation for many years. Eu tive a oportunidade de praticar essa meditação por muitos anos. To start with, I was a skeptic. Eu comecei como um escéptico. I thought I had found this saint only because my father knew him. Eu pensei que havia encontrado um santo apenas porque meu pai o conhecia. Therefore, I said I never got a chance to examine what else exists. E, portanto, assim eu não tive a oportunidade de examinar o que mais eu podia encontrar. Therefore, for about 8 or 9 years, I was searching other places. E assim, durante 9 anos, eu procurei por vários lugares. I got baptized in the Catholic Church Eu to fui see what is there. Eu fui batizado na religião católica para ver o que havia lá. I also followed other religious traditions. Eu também segui outras tradições religiosas. I also attended many yogis practices. Eu também pratiquei vários tipos de yoga. Tried many kinds of yoga.
Eu pratiquei vários tipos de yoga. But the great master, my saint, had told me, look for anything better and take it. Meu santo, Hazur Maharaj Baba Sawant Singh, ele me aconselhou, se eu encontrasse qualquer coisa melhor do que ele havia para me oferecer, para aceitar e voltar e dizer a ele. That was a good period of examining other options that one can have for a spiritual path. E foi muito bom ter essa oportunidade de observar o que havia mais do que o caminho que ele estava seguindo durante esse período. Ultimately, I found that to have experience of self-realization and God-realization, the technique of meditation he taught was the easiest and best. E, portanto, com o passar dos anos, eu vim a experienciar que o processo de meditação que o grande mestre ensinou era o mais fácil e o mais eficiente para chegar onde ele queria chegar. His technique of meditation was very simple. A técnica de meditação que ele ensinou era muito simples. He said we have been given some gifts by God in order to have realization of God. Ele disse que nós havíamos recebido os presentes de Deus para realizarmos como um Deus. First gift is we are conscious. O primeiro presente é que nós somos conscientes. Second gift is that we have the power to put attention anywhere we like. O segundo presente é que nós temos o poder de colocar a nossa atenção aonde nós quisermos. Third gift is we can concentrate that attention wherever we like. E o terceiro presente é que podemos concentrar essa atenção aonde escolhermos. We are all using these three gifts to have experience outside of ourselves. Nós estamos utilizando esses três presentes para ter a experiência fora de nós mesmos. He said you can have the same experience of putting attention inside yourself. Você pode ter as mesmas experiências colocando a atenção dentro de você. He said when you are awake, you are operating from behind the eyes. Quando você está desperto, você está operando por trás do terceiro olho. When we look at the world with these two physical eyes, we are actually combining the images at the third eye center behind the eyes. Quando olhamos para este mundo físico, em realidade estamos combinando as visões dos olhos físicos através do terceiro olho. And this is often called the center of wakeful consciousness. E isso é geralmente chamado o centro de despertamento do terceiro olho. If we close our eyes and feel we are sitting behind the eyes, we can concentrate our attention there. Se nós sentarmos por trás do terceiro olho, nós podemos colocar a nossa atenção lá. Whenever we put attention on something, we can concentrate, then we become unaware of the other things. Quando nós colocamos a atenção em uma coisa, a nossa atenção está lá e lá nós estamos presentes. Aí nós perdemos a consciência de outros lugares. If we put our attention inside at the third eye center and concentrate it, we begin to become unaware what is happening outside. Se colocamos a nossa atenção no terceiro olho, nós perdemos a noção do que está do lado de fora. Actually, we start even feeling unaware of our own body. Em verdade, nós perdemos consciência do nosso próprio corpo físico. When people die, they die gradually, starting from their hands and feet. Quando as pessoas daem, em verdade, elas começam a morrer primeiro nas extremidades, nos pés e nas mãos. I have seen many people terminally ill and watched them die in hospitals. Eu já vi várias pessoas terminalmente doentes em hospitais. When they die, they first don't know where their hands and feet have gone. Quando eles estão morrendo, primeiramente, eles perdem a noção de onde estão as mãos e os pés. Then they don't know where their legs and arms have gone. Depois eles não sabem onde estão as mãos e as pernas e os braços. They are still talking to us. Eles ainda assim continuam conversando com a gente. Then they start dying from the bottom of the torso all the way up. Aí eles começam a morrer do quadril para cima. Then they cannot speak. Aí eles não podem mais conversar. If you look at their eyes, they can still see. Mas se você olhar nos olhos deles, ainda assim eles continuam vendo. When the
consciousness goes up into the brain and the brain dies, they are dead. Quando a consciência vai além do cérebro, aí sim eles estão mortos fisicamente. This is physical death. Isso é morte física. But by concentrating attention at the third eye center, we can copy the same experience. Mas se colocarmos a nossa atenção no terceiro olho, podemos ter a mesma experiência da morte If we física. meditate properly behind the eyes, ultimately we will not Se know. praticarmos esse estilo de meditação, colocando a nossa atenção no terceiro olho, começamos a perder a noção do nosso corpo físico, é como se fosse morte em vida. We discover that we still have the power to see, the power to hear, and all the five senses are intact, though the body we are not aware of. Descobrimos que permanecemos com o nosso poder de ver, com o nosso poder de experiência, mas como se não estivéssemos no corpo físico. This is often referred to as dying while living. Isso é geralmente referido a como morrer em vida. St. Paul says, I die daily. O São Pedro dizia, eu morro todo dia. That's what he meant, dying daily. Era isso no qual ele estava se referindo, que ele morre todo dia. Becoming unaware of this body, we open up awareness of an inner body. Quando nós perdemos a percepção desse corpo físico, nós abrimos a percepção do nosso corpo interno. That inner body can see better, hear better, touch better, do all sensory things better than the physical body. O corpo interno, ele pode ver melhor, ele tem melhores sentidos de visão, de tato, muito mais afinado do que o corpo físico. That is step one of meditation. Esse é o primeiro passo. They can have step 2, 3 and 4 and reach God realization. Nós podemos ter os graus 2, 3, 4 em meditação. When she gives me a chance to speak in this group here, I will explain those steps, 5 steps. When I give him the chance to speak about the steps, he will do so. That is English. That's not Portuguese. Quando eu der a oportunidade para ele de falar, especialmente em português, ele vai ter a oportunidade de dizer tudo isso. Ok. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos a falar com Ishwar Puri nessa introdução brilhante que ele falou sobre a vida, a morte e sobre a meditação. Nós voltamos já. Bem, amigos, nós voltamos a conversar com Ishwar Puri, traduzido pela nossa amiga Ariadne. E no primeiro bloco nós tivemos uma aula sobre tantas coisas interessantes. E nesse segundo bloco eu quero perguntar um pouco mais sobre a vida do Dr. Ishwar, porque ele saiu da Índia e foi para os Estados Unidos e ficou 20 anos em Harvard, representando também o governo indiano. Nós vamos perguntar um pouco sobre isso para saber um pouco mais da vida dele. I came to the United States because of a statement made by the Saint Baba Sawan Singh in 1937. Eu vim para os Estados Unidos por causa de um pronunciamento do grande santo Great Master about acerca de 1947 sobre o que ia acontecer nos Estados Unidos. And because he had said that in the 1937, that the axis of spirituality, which has been very strong in the East, in India, China and those countries, is going to shift to the West and go into the Americas. O pronunciamento era que o eixo da espiritualidade que havia sido tão forte na Índia, na China e nos países orientais ia se verter para o Ocidente. I was 11 years old when I said that will be a great idea to go to United States. Eu tinha apenas 11 anos quando eu pensei que seria uma grande ideia vir para os Estados Unidos. When you have a strong seeking for something, it happens by coincidence. Quando você tem um desejo muito forte de buscar, as coisas acontecem por coincidência. I was working for the Indian government when I was able to get a fellowship to study at Harvard University.
Eu estava trabalhando para o governo indiano quando eu recebi uma scholarship para ir para os Estados Unidos. The scholarship was for study economics, economic development and other worldly subjects. A bolsa de estudos era para estudar relações internacionais e finanças. But I was able to get a chance to study in that university comparative religion. Mas nessa escola eu pude estudar religião comparativa. That helped me to understand the differences and those things that are common in all religions. E isso me auxiliou a entender a comunalidade entre as religiões. I found that they all talk about the truth being inside us and this body being the kingdom of the living God. Todas as religiões falam sobre a verdade estando dentro de nós mesmos e o reino de Deus está interno dentro de nós. I found that there were seekers of the truth in every country, in every nationality, every culture. Eu aprendi que há buscadores da verdade de si em todos os países e nacionalidades. That university had people, students coming from all countries, including South America. Em Harvard haviam estudantes vindo de todos os países, inclusive do Brasil. I was surprised to find that they were all interested in spiritual truth. Eu fiquei surpreso de saber que todos eles estavam interessados sobre a realidade espiritual. Some of them had never expressed it to anybody, but when you talked to them, they suddenly opened up and said yes, they were interested. Mesmo não tendo expressado isso para outras pessoas, mas quando conversando com eles, eu notei que todos buscavam as mesmas coisas. We decided to set up an institution so that we can examine different levels of awareness. Nós decidimos fundar essa organização por causa desses buscadores. So we set up the Institute for the Study of Human Awareness, which means ISHA for short. Eu ia perguntar, o instituto é o ISHA. ISHA é um instituto para estudar o despertar da humanidade. To see how much human awareness can be found out by meditation. Para ver o tanto de despertar que pode existir dentro de um ser. We began to have meetings and people come from all over the world to attend those meetings. Nós começamos a ter reuniões e pessoas de vários países começaram a se agregar. Nós é dirigido pelo senhor. Yes. I just share my knowledge and experience on the spiritual path. Sim, eu apenas compartilho a minha experiência pessoal no caminho espiritual. That's why institution came and it has grown since then. And it is doing good work, so that is why I have been able to travel to some places where people could not come, and they have all benefited by actual practical meditation. Então, assim, essa organização foi fundada para facilitar ele viajar para vários países, levar essa mensagem e poder também receber pessoas de vários países nos Estados Unidos. Recently, we started having what is called intensive meditation retreats. Recentemente nós começamos a ter o que nós chamamos de um recanto, né, de meditação mais intensa, que é um período mais prolongado de meditação. This does not require any change of religion or anything. Religion is a separate belief system. This is a practice of religion inside us. Não requer nenhuma religião para praticar esse tipo de meditação. People follow their own religions, but they practice meditation. As pessoas podem continuar praticando suas próprias religiões e seguir um caminho espiritual. The inner experiences are the same. As experiências internas são as mesmas. This intense meditation lasts for a week and we meditate every day. Na meditação intensa, ela dura uma semana e pratica-se a meditação todos os dias. People have become less angry, less possessive, less greedy, and those changes are visible just by meditation. As pessoas começaram a ficar menos bravas, menos ambiciosas, mais assim amorosas, só praticando essa meditação. Even those who do not get too many inner experiences have lot of outer change. Mesmo aqueles que não conseguiram ainda as experiências interiores, eles se modificaram muito externamente. There is a difference between the mind
and our soul or spirit. Há uma diferença muito grande entre a mente e o nosso espírito. The main distinction is found out through meditation. A distinção principal é descoberta através da meditação. The mind thinks, A mente pensa, but the spirit has intuition. mas o espírito tem intuição. Mind needs time and space. A mente precisa de tempo e espaço. Spirit does not. O espírito não necessita. Our truth lies in the spirit. A nossa verdade está no espírito. It's the same thing all religions have described, but the practice has become rituals and ceremonies outside. Todas as religiões escreveram as mesmas coisas, mas eles praticam apenas rituais e não meditação. There is no harm they can do their ritual ceremonies, but the truth will be found inside. Não tem nenhum dano em praticar rituais, mas se quer a verdade, tem que ir adentro. So my message is universal, A mensagem dele é universal, not for any particular group. não é para nenhum grupo em particular. Isha is not a group to practice this, anybody can practice. Isso, o grupo Isha não é apenas para um grupo específico de pessoa, era para qualquer pessoa que quiser It's praticar a just for meditação. logistical help to gather together. É para que nós possamos fazer isso juntos. Existem muitos vídeos no YouTube do professor Ishwar e o senhor fala de assuntos os mais variados. Yes, but the most important subject matter I talk about is love and devotion. Sim, mas o assunto principal no qual eu falo é amor e devoção. I can talk of many subjects, it ends up with love and devotion. Eu posso falar sobre qualquer coisa, mas tudo se canaliza para o amor e a devoção. I think without love and devotion there is no spirituality. Sem amor e devoção não há espiritualidade. Eu queria pedir para o senhor dar uma mensagem para quem nos assiste sobre isso, sobre amor e espiritualidade. The message is that if you think God is one and we are all His creatures, His children, then we should love each other. Not only say we love God, but we should love God's children, because the children represent God. God is in all of us. There is no scope for hatred. A mensagem é simples. Se somos todos filhos do mesmo Criador, então nós devemos amar uns aos outros. It should start with loving your neighbor. Começa a amar o seu próprio vizinho. Countries should love each other too. E no mesmo país as pessoas deveriam amar a si mesmas. If spirituality has to come back, it will be based upon love and devotion. E se a espiritualidade, para a espiritualidade retornar, tem que ser através do amor e devoção. E a prática diária, qual que o senhor sugere para que a gente ponha o amor em movimento e viva dessa forma? The practice of love and devotion starts by finding people who are themselves full of love and devotion, and they pull us with their love. To keep in their company, we call them saints and mystics because their love is unconditional and their compassion is unconditional. A prática começa encontrando alguém que tem o amor incondicional como santos para oferecer, porque esse amor incondicional dos santos, eles nos puxam e nos fazem querer praticar. In the presence of such people, we are automatically drawn to love and devotion. Na presença desses seres, nós somos automaticamente puxados por amor e devoção. The company we keep makes a big difference to us. A companhia com a qual nós nos acompanhamos faz uma grande diferença. There are mystics and saints all over who are full of love and devotion, and keeping their company is very useful. Há santos no mundo inteiro, em todos os lugares, distribuindo esse amor e devoção para que nós podemos compartilhar das presenças deles. I have traveled around the world more than 75 times and I find such people in every country. Ele já viajou o mundo mais de 75 vezes e ele encontra essas pessoas em todos os lugares. Love and spirituality unites us. O amor e a espiritualidade nos unem. Sometimes the mind divides us. Mas a mente nos divide. Too much thinking divides us. Muito pensar nos causa a divisão entre nós. Love is not created by thinking. Amor não é criado pelo pensar. It should be in the company of people who represent unconditional love.
deveríamos guardar companhia de pessoas que provem amor incondicional. Nós estamos terminando a nossa entrevista. E se ele quiser falar algumas palavras finais para... Well, my wrapping up is very simple. That there is one God, we are all children, we should love each other, and the way to find God is within us. Go within, behind the eyes, that's a doorway to God realization. Encerrar é muito simples. Vá dentro, encontre o Deus dentro de você, busque a realização de dentro de você e tudo se transformará. Nós agradecemos muito sua presença, da Ariadne, e a TV Suprem continua à sua disposição para outras oportunidades. Obrigado and Ok. good luck. Bem, meus amigos, nós estamos terminando um Papo Suprem muito diferente, com a presença do Ishwar Puri, que nos enriqueceu tanto, e nós convidamos a continuar nos assistindo. Agradecemos.